E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pai, abençoe os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro, você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar-se aos seus pés. Como é que é um demônio? Pois é, a ideia que nós temos de demônio, né, é chifre, escamas, né, rabinho, rabo, fogo, né, saindo pelos orifícios, né, o diabo todo vermelhão, né, saindo da sauna, assim. Que erótico. Pois é, né? Então, mas não, né, é um ser que parece... que aparecia para mim, o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes, ele tinha um formato semelhante, tá? Semelhante. Não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão. Sabe o Banguela? Então, mais ou menos parecido com o Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, né? O olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco. Né? Fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali, né? Porra, e você sentia um cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso porque ele atendeu meu pedido, né? Porque eu invoquei, eu cara, fiz a invocação. Chamou o cara, meu? Eu fiz a invocação, né? E ele veio. Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso. Dá pra tu fazer a invocação e ele não vir? Porque ele não tá afim? Poderia acontecer. Como que é uma invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... é complexa. Tem bastante detalhe. Detalhe. E muitos materiais, Muitos materiais. Materiais raros? Alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então é um ritualzinho de pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas. De ritual rolando, não é de preparação? Não, de ritual rolando para ter invocação em si. Entendi, caralho. E aí ele se materializa, tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá pra encostar nele? Dá pra encostar. São criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que ele falava? Mas você vê, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Né? Anjos comeram na Bíblia, então estavam bem materializados. Né? Então, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar. Só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Por quê? Eles estão aprisionados, de certa forma? Estão aprisionados, sim, eles são limitados. Né? Eles não podem fazer o que eles querem também da Veneta. Né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode, a não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar, tocou e Jó não blasfemou contra Deus. Jó foi um cara que se fudeu pra cacete, né? Muito, se lascou pra caramba. Ficou doente, tudo, né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele ficou sozinho. E mesmo raspava assim, as pereba com telha, exato, né? com telha, exatamente. E no final Deus recompensa ele, né? E ele, no final, Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos, né? Então... Amaldiçoa teu Deus e morre. Exato, isso mesmo. Os amigos de Jó, né, que vinham lá, largavam o pau que tá em cima dele. Então, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, teve gente que já falou para mim, falou, Daniel, perdeu teu filho, perdeu teu esposo, isso aí foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado em que sentido? O satanismo está me atacando com feitiço, com magia e causou esses efeitos, né? Mas eu não vejo assim. Não? Não, de forma alguma. Eu vejo assim como coisas que Deus permite, que as pessoas morrem no mundo. Né? Isso acontece, né? Então as pessoas têm depressão, né? Então aconteceu, eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse no caso como Jó, né? Vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus, olha, deixa eu tocar lá no Daniel, né? Porque vamos ver se realmente ele segura a onda, vamos ver se ele é cristão de verdade, vamos ver se ele não vai se rebelar contra Deus, né? Depois se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, né? Que era o meu filho, né? Principalmente, né? Então tirou. Aí eu nunca me rebelei, nunca questionei a Deus, nunca briguei com Deus, né? Eu sempre costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou como modelo do Pai Nosso, né? E dentro dessa oração está escrito, olha, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Né? E essa é a minha oração. Seja feita a sua vontade, não é a minha, é a tua. Se a tua vontade é essa, que a minha esposa partisse naquele dia, no dia 30 de maio, pronto, é 30 de maio. É o dia que Deus escolheu. Né? Então eu descanso nele, ok? E tudo tem que ter um propósito, porque eu escapei da morte 2 vezes. Né? Então por 2 vezes escapei da morte. Então, olha, eu diria que 3, se contar da vez que reagiu a arma lá do cara. Se contar nessa 3, porque ali 2 vezes, né? Então, assim que eu vi a morte de perto, né? Você sente o cheiro da morte de perto, né? E então, quer dizer, se eu não fui, é porque tem algum propósito aqui ainda, tem alguma coisa ainda para fazer aqui. E quando terminar esse propósito, aí Deus me leva. Era alguma coisa ligada a esse assunto de satanismo e tal, que tu quase morreu, ou não tinha nada a ver? Não. Teve uma das ocasiões, por exemplo, foi no ano passado, né? Foi dia 30 de novembro do ano passado, ia entrar dezembro foi o mês que meu filho partiu, né, dia 22 de dezembro, então eu estava muito angustiado com aquele negócio, poxa, eu vou entrar dezembro, mais um Natal, mais um final de ano, aí eu tomei um monte de comprimido para dormir, eu só queria dormir, eu não quis matar, né, meu interesse não era morrer, só que eu acabei aspirando, e tive uma pneumonia aspirativa e entrei em coma profundo, né? Caralho! Pois é, fiquei 22 horas em coma profundo, entubado, acordei entubado no hospital, caralho. assim, então ali você foi dormir na tua cama e acordou entubado. Acordei entubado. Né? E é muito horrível, meu, você acordar com um tubo na boca. Deve ser, cara. Deve ser assustador em primeiro lugar. Indescritível. Porque até o momento eu acho que você estava só dormindo. Pois é, eu estava dormindo de boa, quando você acorda, tubo na boca, né? Um ambiente diferente, onde eu tô, quem sou eu, né? Que doideira. Mas, tá, pra que tu chamou o Abraxas, cara? Então, eu queria testar o ritual de invocação. Porque se eu conseguisse que ele aparecesse, eu ganharia méritos dentro da Irmandade. Tinha alguém testemunhando ali? Não tinha. Não tinha, mas a minha palavra valia porque supostamente esse demônio validaria essa palavra, né, para o sumo sacerdote. Né? Então eu fiquei muito orgulhoso com aquilo. Então a primeira coisa que eu perguntei para ele, né, eu toquei, para ver se era real, né, gelado, frio, né, e me olhava fixamente nos olhos, né, mas eu não conseguia olhar por muito tempo, né. Ele era da tua altura? Não, estava mais alto que eu, mas estava como se estivesse ajoelhado, sabe? Tá. Né, como se estivesse ajoelhado, não, ajoelhado, sentado sobre os joelhos. Tá. Ele tinha quatro membros? Sim. Assim, o Banguela lá, ele não é bípede, mas ele era bípede? Sim, bípede. Entendi. Né? Sim, tinha pernas, braços, né? Sentou, né? Forte, braceletes que pareciam braceletes de ouro, era dourado, né? Não sei se de ouro de verdade, não. Tá. Né? Dá para morder assim, tipo assim. É para valer, né? E a única coisa que eu perguntei foi se os animais eles iam para o céu, né? Perguntei, os animais vão para o céu? Né? Porque eu tinha essa preocupação, será que os animais vão para o inferno? O animal é bonzinho, ele não pode ir para o inferno. Então eles estão todos no céu, né? Eu só fiz essa pergunta, né? Sei lá, uma pergunta besta, né? Que veio na minha cabeça. Interessante a pergunta até. Mas eu fiquei no vácuo, eu não tomei resposta nenhuma e ele desapareceu. E olha lá, ele, porra, tu me chamou pra isso, meu irmão? Caralho! Vai te tomar no cu, porra! Eu queria a porra da tua alma, não quero. Eu sou um quiz aqui, eu sou o dicionário Aurélio da divindade, porra. Porra, mas em alguma outra oportunidade tu ouviu a voz dele? Eu vi a voz de outra entidade. Quem? Né, do Astaroth. Quem é Astaroth? Né? É a Astaroth. Né, é uma outra entidade que se manifestou dentro do ritual coletivo, dentro da mais pessoas fazendo parte do ritual, devia ter por volta de umas 200 pessoas. Caralho! No ritual. Físico? Presencial? Presencial, sim. Presencial. E todo mundo viu a mesma não coisa? Zoom, não era pelo Zoom. Ritual, e todo mundo viu a mesma coisa? Todos viram a mesma coisa, porque que todos loucura, olhavam na mesma direção. Isso é loucura. Né, eu também cheguei a ponderar isso. Né? Eu vi e eu notei que todos olhavam na mesma direção, né? E falou numa voz imponente, né? Falou algumas coisinhas ali. Você sabe o que? Você lembra? Eu lembro, mas eu vou dar spoiler, porque tem gente maluca que vai querer ser satanista e vai quebrar a cara. Foda-se. Porque ele falou uns bagulho maneiro?
Não, ele pegou, disse alguma coisa, como que vocês são da família, são bem-vindos. Entendi. Eu protejo vocês são filhos da sombra, né? Isso, Então, na verdade, é assustador pra caralho. Tô fora demais. E essa Eu não quero ideia ser filho de sombra nenhuma, mano. E essa ideia de ser filho da sombra te dá uma sensação de proteção. Porque quem está na sombra, imagina que você está na sombra, você Tá escondido. Tá escondido, você vê todo mundo que está na luz, mas quem está na luz não vê quem está na sombra. Então você está camuflado no mundo, né? Então você é filho das sombras também. E aí todo mundo curtia. Mas ele falava mexia a boca e falava, ou ele falava na cabeça? Não, mexia a boca e falava, né? Sem microfone, né? Não tinha acústica para microfone, assim, não tinha equipamento. Mas era uma voz foda. Era uma voz, sim. É grossona? Grave, bem Entendi. grave. Bem grave. Caralho, cara. Sinistreza Que porra é essa, cara? Tu é maluco de se meter nessas coisas, cara. É. Mas como que foi essa conversão? Como que você sai do Pera, tu falou que tu invocou o Abraxas várias vezes. Sim, sim. E ele nunca falou nada contigo? O cara Às era vezes teu protetor. Sim, falava coisas rápidas, né? Era sempre muito breve. Eram conversas breves. Era como se ele tivesse alguma preocupação maior, ou tenho mais o que fazer. Entendi. Né? Eu fiquei 4 horas aqui e tal, você ficou 2 minutos, né? Então, Arrombado, né, cara? mas eram coisas breves, né? Eu queria confirmar, eles diziam no satanismo que eu tinha uma alma gêmea, né? Uma moça entrou junto comigo no satanismo, né? E a gente estava muito bem mesmo, nós éramos muito amigos, né? E ele dizia que nós éramos a nossa alma gêmea, que era para nós ficarmos juntos. E o objetivo era que a gente tivesse um filho juntos e depois sacrificasse esse filho com 9 meses. Caralho, Né? que merda de ideia. Pois é, você vê, o satanismo tem uns negócios estranhos, né? E tem gente que cai nessas loucuras aí. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.